Você falou aí em Vargas. Como era a relação da igreja com o governo Vargas? A relação entre a Igreja Católica e o Vargas, Lemuel, é sem dúvida, né, para mim, é um dos exemplos mais significativos que nós temos quando a gente analisa a relação entre igreja e Estado dentro da história política do Brasil. Né? No contexto da República, como a gente já tinha discutido inicialmente, mesmo diante de todas aquelas perdas que foram impostas aí pelo fim da oficialidade da religião católica, mesmo tecendo aí inicialmente duras críticas, né, ao regime, principalmente no contexto logo imediato à proclamação, mesmo trazendo essas críticas iniciais, logo a igreja ela vai perceber que ela não poderia, né, mesmo agora sob a liderança romana, ela não poderia abrir mão desse aparato do Estado. E aí, passado inicialmente essa primeira hesitação, né, e essas críticas mais ferrenhas, a igreja ela vai enxergar a necessidade de uma nova acomodação, né, com esse novo regime, principalmente visando esse auxílio da estrutura estatal nos seus projetos de organização institucional. Então, pensados aí dentro daquele projeto da neocristiandade que a gente já tinha discutido. Então, a República, né, com a República, a gente não vai ter aí um rompimento de fato definitivo. Pelo contrário, né, cada vez mais a instituição católica ela vai buscar estreitar os laços com o Estado. E isso vai ocorrer, né, durante toda a chamada Primeira República. Não haverá esse rompimento realmente definitivo. Já no contexto, né, de instabilidade do início aí dos anos 30, né, o Dom Sebastião Leme ele vai enxergar uma oportunidade de selar de vez esses laços aí com o Estado, apoiando o governo provisório do Getúlio Vargas, né, que chega ao poder após a Revolução de 30. Então, o Dom Sebastião Leme, né, ele, inclusive, ele vai assumir ali o papel de apaziguador, ele vai ficar encarregado de conversar com o presidente Washington Luiz, né, naquele momento, para que ele renunciasse pacificamente. Então, ele vai tentar essa conciliação. E a partir daí, ele desperta a simpatia do Vargas, né, e vai manter uma relação muito próxima. Tanto que ele tem ali um livre acesso, né, dentro do Palácio do Catete. E já em 1931, sabiamente, né, já aproveitando esse momento, o Dom Sebastião ele vai organizar no Rio de Janeiro a Semana da Padroeira do Brasil, já com o intuito, né, de mostrar ao recém-presidente, aí, o Getúlio, essa capacidade que a igreja tinha de mobilizar grandes massas. Né? Então, você tem grandes eventos aí, Congresso Eucarístico, a Festa de Cristo Rei, várias iniciativas que o Dom Sebastião usa para mostrar, né, esse poder de arregimentação que a igreja possui. E esse recado, ele surge, né, ele surte efeito. Então, nós temos aí uma longa relação de cooperação mútua, né, onde de um lado você tem o Estado, que pode contar com a influência católica na sociedade, né, vai ter a chancela religiosa para os seus principais projetos, e em troca, a igreja ela vai ter seus direitos e interesses aí garantidos pelo Estado. Então, isso fica muito claro, inclusive, na Constituição de 34, né, em que, graças a essa ação da LEC, como a gente já tinha comentado, e dessa influência pessoal que o Dom Sebastião desfrutava junto ao Vargas, o Dom Sebastião ele consegue a promulgação de algumas medidas favoráveis, né, à igreja dentro do texto constitucional. Nós temos aí a inserção do nome de Deus no preâmbulo da Constituição, o reconhecimento do casamento religioso, a proibição do divórcio, a permissão para que o Estado financiasse algumas obras da igreja, o ensino religioso facultativo, que naquele momento, né, essas demandas e esses projetos aí foram desejados por muito tempo pela igreja de retomar, né, todos aqueles privilégios que haviam sido perdidos. Então, essa relação entre Vargas e a igreja, ela foi marcada por projetos comuns. Então, é uma confluência de interesses em torno da manutenção da ordem social, do nacionalismo, né? E principalmente aí a temática que vai costurar essa relação é justamente o combate, né, ao comunismo. Então, essa chamada ameaça vermelha, né, e a produção do discurso anticomunista vai costurar essa união definitivamente, principalmente a partir, como nós falamos, do contexto
da chamada intentona comunista. Então, o sentimento de insegurança, né, que é depositado a partir da experiência dos levantes, vai ser o objeto de um forte investimento político-ideológico, né, por parte do governo e também da imprensa católica, que vai narrar e vai apoiar todas as medidas tomadas pelo Vargas para combater o comunismo naquele momento. Né? Então, a igreja vai estar a todo momento dentro do espaço discursivo do jornal, mostrando essa ação do Vargas por uma ótica positiva, né? Mostrando que ele, de fato, está salvando o Brasil da ameaça comunista. Essa relação de confiança mútua aí que se estabelece, ela só vai começar a ser um pouco minada, né, principalmente a partir de 1936, que aí em 1936 a gente tem um contexto interessante, que começa um certo arrefecimento dessa campanha anticomunista. Então, naquele momento, alguns estudiosos dizem que como já se conseguia, de certa maneira, consolidar essa mentalidade do comunismo como algo execrável, né, para a população, e com o Estado completamente aparelhado para reprimir qualquer tentativa de subversão, né? E principalmente também lembrar aí que nesse momento as organizações, né, do Partido Comunista Brasileiro já tinham sido muito destruturadas pela polícia, né? Tudo isso indicava que o perigo maior já havia passado. E ali, nesse momento, né, para alguns estudiosos, o Vargas ele começa, de certa forma, a prescindir, né, desse apoio católico. Então, isso fica mais evidente, principalmente com o golpe do Estado Novo. Né? A prova disso é que a Constituição de 1937, ela eliminava algumas das principais conquistas católicas que haviam sido alcançadas em 1934. Né? E aí, nesse momento, mesmo com essa mudança no texto constitucional, o episcopado ele se mantém em silêncio, né? Ele não vai inicialmente ter um rompimento aí e nem críticas mais severas por conta disso. Né? Então, o Vargas ele consegue ali, ele conversa, né, com o Dom Sebastião Leme, e nessa conversa ele tenta permanecer com os mesmos entendimentos ali, e aí ele vai conversar e tentar articular uma aliança agora que não fosse oficializada dentro de maneira jurídica. Né? Então, o Estado ele não mais garantia, né, pelos dispositivos constitucionais, essa presença da Igreja Católica. Mas, ao mesmo tempo, né, a Igreja perde essa situação jurídica mais confortável de 1934, mas, ao mesmo tempo, se vê obrigada, né, a ficar aí dentro dessa nova forma de se relacionar com o Estado varguista e continua esse apoio. Então, nós não temos aí, de fato, um rompimento mais efetivo nessa relação entre Vargas e a Igreja. Então, é interessante a gente perceber que, ao longo de todo o governo, né, de Vargas, essa relação entre a Igreja Católica e Getúlio ela é muito marcada por essa cooperação mútua que vai de avanços e recuos, né, ao longo dessa permanência do Vargas no poder. Mas, ao mesmo tempo, né, os estudiosos já são categóricos em dizer que não há como a gente analisar essa trajetória política do Vargas sem pensar essa relação com a Igreja. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode pensar a história da Igreja sem dar destaque, né, aos projetos comuns que foram traçados aí com o governo varguista e que foram fundamentais, né, para essa reorganização institucional da Igreja, principalmente durante esse contexto da neocristandade. Então, basicamente, é você pensar essa relação dessa maneira, uma relação que se articula, né, e que em determinados momentos vai ter alguns avanços e recuos, mas que sempre vai ser pensada por essa ideia de projetos comuns, principalmente em relação à causa, né, anticomunista, que vai selar e vai amarrar muito bem essa relação. Interessante. A professora Micarla colocou aí, não, na pergunta anterior, alguns inimigos da Igreja Católica. E dentre esses inimigos, nós observamos que ela citou o liberalismo, o comunismo e o protestantismo. E quando a gente hoje olha para o Brasil e vê o discurso dos setores mais conservadores das igrejas evangélicas atirando no comunismo. Nos anos 30, nos anos 20 do século passado,
Comunismo e protestantismo eram combatidos pela Igreja Católica. Hoje, o protestantismo, claro que a gente sabe que não são todas as igrejas protestantes, nem você pode generalizar. Existem, dentro das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, líderes que se opõem a esse discurso e se opõem a esse discurso de violência, de intolerância. Mas hoje o que a gente está vendo nas redes sociais e até na imprensa como um todo é o poder de fogo dessa ala conservadora dos protestantes contra o comunismo, contra as minorias, defendendo um governo que tem tido posturas reprováveis, né, que é o atual governo federal. E a partir dessa ótica de comunismo, professora, é que a gente gostaria de encerrar a nossa entrevista perguntando: o que é ser comunista para a igreja hoje, na sua concepção? Bom, Lemuel, essa questão é bem interessante, né? E você já traçou aí alguns caminhos que a gente pode pensar essa questão. Primeiro que a gente tem que entender que, historicamente, né, o Brasil ele possui uma tradição anticomunista muito forte. Né? Então, esse discurso anticomunista, ele traçou e, na verdade, ele continua traçando, né, a nossa cultura política. Ele está enraizado mesmo, né, na nossa cultura política. Então, em diferentes momentos, né, principalmente aí nos momentos de extrema polarização política, né, como a que nós vivemos hoje, esse discurso anticomunista ele vai sendo acionado, né, por diferentes grupos, aí, inclusive a Igreja Católica, e vai sendo mobilizado, né, com estratégias e objetivos políticos específicos aí. O Rodrigo Pato Sá, que é um dos primeiros autores que vai estudar o tema do anticomunismo, ele vai dizer, né, que o anticomunismo, a produção do discurso anticomunista, ela vai servir de base aí e de fundamento, né, para os dois grandes golpes autoritários da história recente no nosso país, né, tanto o Estado Novo em 37 como 64. Então ele traz um conceito, né, que eu acho que é interessante e que ajuda a gente a pensar essa questão, que é justamente, né, a ideia da fabricação desse anticomunismo. Então, o Pato Salles vai dizer que nesses dois momentos, tanto em 37 como em 64, nós temos essa chamada industrialização do comunismo, que nada mais é do que esse uso oportunista, né, do discurso anticomunista, que vai sendo utilizado, que foi utilizado nesses dois momentos, para justificar as intervenções autoritárias. Então, nesses dois contextos, né, o anticomunismo ele serviria ali como um instrumento valioso para você denunciar, para você desmoralizar, né, isolar ali adversários e para fornecer ao Estado essa legitimidade, né, para suas práticas repressivas. Então, guardadas aí essas especificidades, né, de cada um desses contextos, eu acho que não seria exagero, e você já traçou esse paralelo, né, a gente fazer justamente essa relação e pensar como esse discurso anticomunista, né, e mais recentemente esse discurso antipetista, eles continuam sendo valiosos, né, para os projetos aí políticos, principalmente da extrema-direita, né, que chegou ao poder justamente explorando, né, esse discurso potencializado principalmente aí pela difusão das fake news, né? Então, esse discurso anticomunista, ele continua lançando, né, uma visão, muitas vezes, generalizada sobre o comunismo. Então, de modo que se a gente for pensar essa ideia de generalização do comunismo, você vai aí ter situações em que qualquer um, né, que for ligado à esquerda, ou que for progressista, ou que possua alguma divergência política, ele logo é taxado, né, de comunista, inclusive antigos aliados, né? Então nós temos aí inúmeros casos aqui que a gente assistiu recentemente, né, que essa alcunha de comunista, ela vai sendo de certa maneira distribuída aí gratuitamente para todos os que discordem do governo, né? A gente já assistiu aí vários exemplos dessa denominação aí de comunista para essas pessoas. Então, eu diria, Lemuel, que essa identidade comunista hoje, ela ainda é essa identidade do inimigo, né? Que é sempre tão, essa imagem do inimigo, ela é sempre providencial nesses momentos que a gente tem de crise ou de polarização política para justificar justamente determinados projetos de poder. Com a ressalva, né, que você fez também,
que esse discurso conservador, esse discurso religioso conservador de hoje, politicamente, né, ele é mais ligado justamente à ala neopentecostal, né, do que mesmo à católica, embora a gente saiba que ainda resiste, sim, em alguns grupos católicos, continuam acionando nessas velhas tradições anticomunistas. Então, dentro, né, desse cenário, a gente percebe justamente essa utilização e essa mobilização do discurso anticomunista para justamente nesses momentos de polarização política, você construir a imagem do inimigo, né, e mobilizar ali todas as forças no combate a esses adversários, muitas vezes no campo político, e que você leva aí, generaliza e traz essa denominação de comunista justamente para legitimar certas posturas mais autoritárias, né? Então, realmente é o que a gente tem assistido e para mim é bastante interessante, para quem estudou esse discurso nos anos 30, começar também a fazer esse paralelo, né, e entender como esse discurso anticomunista ainda está muito presente na nossa cultura política, né? E como esse tema ele é tão importante que a gente discuta, principalmente para entender esse momento atual, né? Esse momento político atual. Estamos chegando ao final do nosso programa e mais uma vez eu peço para você que está nos assistindo, dê um like. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e compartilhe a nossa programação. E lembrando, dia 10 estreia um novo programa no canal História Atual. É o Resenha do Cangaço. Você está convidado para participar, para assistir o nosso novo programa. É a nova grade de programação do canal História Atual, que permanece com o programa História Atual, domingo, terça e quinta, sempre às 18 horas, e o Resenha do Cangaço, que será quinzenal, às sextas-feiras, às 18 horas. Eu passo para a professora Micarla para fazer as suas considerações finais. Bom, Lemuel, na verdade, eu gostaria mais de reafirmar, né, agradecer novamente por poder estar aqui discutindo esse tema, né? Como eu acabei de falar, é bem importante, eu acho que é bem necessário para que a gente possa pensar criticamente mesmo nesse momento que a gente tá vivenciando. Então, é mais isso, é reforçar o meu agradecimento e desejar aí sucesso, né? Que o canal continue tendo esse crescimento e continue levando essas temáticas tão importantes aí para um maior número de pessoas, né? Para divulgar essas temáticas que, como eu disse inicialmente, muitas vezes a gente acaba deixando ali restrito ao ambiente acadêmico, né? E que são temáticas que são necessárias, né? Que precisam ser debatidas, a gente precisa realmente conversar sobre todos esses temas que você tem trazido, Lemuel, através do canal. Então, é mais agradecer novamente, né, por estar aqui com você e dizer que é sempre uma satisfação poder contribuir com o canal. Muito obrigado, professora Micarla. Encerramos por aqui mais um programa e agradecemos a cada um de vocês que assiste, que contribui fazendo o seu comentário, deixando o seu comentário no nosso programa. Também dê sugestões para temas do nosso programa. Eu agradeço a todos e até o próximo programa.